Vamos abrir Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Amém? Todos acharam? Mundo? Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Amém. Vamos analisar hoje esse texto. Deixa a Bíblia aberta, por favor, não fecha ela. Para a gente entender, essa é uma parte que Paulo está finalizando uma espécie de sessão. Tá? O cuidado de Paulo aqui agora é porque, se você, quem já leu o Novo Testamento todo, Paulo tem uma preocupação que ele é muito incisivo e ele repete toda hora, que é a ideia da igreja ser uma só. Em que sentido? Os irmãos viverem como um. É uma palavra muito usada na teologia de Paulo. Ele está preocupado aqui com uma igreja de Éfeso. Ele está preocupado com essa igreja no sentido de eles olharem mais para as diferenças culturais que eles tinham, as diferenças de gosto, de personalidade, do que aquilo que eles são parecidos. Tá? Então, às vezes acontece isso na igreja. Às vezes você, como um servo de Deus, eu posso pertencer, que é de eu olhar para a igreja a partir do que eu gosto. Por exemplo, se eu tenho um temperamento mais acelerado, eu quero estar do lado de pessoas que sejam tão rápidas quanto eu. Se eu sou alguém um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais calmo, e eu demoro um pouco mais, porque eu gosto de pensar um pouco mais, de fazer as coisas, eu quero me cercar de todo mundo que é igual a mim. A preocupação de Paulo é justamente essa: é você transformar a igreja no quintal da sua casa, aonde só tem os amigos que você quer, pessoas que são como você quer, que se vestem como você quer, que falam como você quer. Se a gente não tiver cuidado, a igreja não é mais sobre Cristo e é sobre o meu gosto particular. Vocês estão entendendo? Paulo está muito preocupado com isso. Por isso que eu já ensinei anteriormente. Paulo está preocupado. Será que vocês são mansos? Na hora de resolver os conflitos de vocês, vocês explodem em raiva ou vocês fogem? Como é que vocês estão usando a força de vocês? Para fugir ou para explodir? Não, vocês devem usar a força de vocês para se controlar, para resolver os conflitos entre vocês. Será que vocês estão sendo pacientes? Mas que tipo de paciência é essa? Paciência com outra pessoa é difícil. Aquela pessoa para você não tem nada a ver. A personalidade dela, o temperamento dela, o costume dela, o gosto dela é completamente diferente do seu. Você está conseguindo ter paciência, porque dentro da família de Deus vai ter gente desse jeito. Um exemplo é o convívio entre irmãos. Se você olhar na nossa família, quantas vezes você já se irritou com o teu irmão de sangue? Quando vocês eram pequenos, quantas vezes vocês já se irritaram? Vocês estão lembrando aí? Às vezes é um irmão que é mais provocador, outro é mais brigão, outro é mais calmo, mas sempre acontece um certo estresse entre irmãos, correto? Se não for controlado, se o amor não estiver acima de tudo, dá briga, amém? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. A irmã mais nova, ela já é mais desenvolvida em relação ao meu irmão que fomos criados juntos. Ele era um desses que eu exercia a paciência. Ele era bem acelerado, quando era pequeno e eu era bem lento. Então, a
gente era o oposto completamente. E como toda a família, a gente teve nossas discussões, mas nunca foi uma discussão feia a ponto de a nossa amizade acabar. São diferenças. Dentro da tua família tem diferença. Você não é igual. O pai não é igual à mãe. Os irmãos são completamente diferentes. E a gente não aprende a conviver dessa forma. A igreja, o que vocês precisam entender? A preocupação de Paulo é: se daqui a pouco tu chega aqui na igreja e tu quer todo mundo parecido contigo, que pensa igual a você, não vai ter igreja. Vai ter, na verdade, o teu clubinho, um monte de fã teu. Todo mundo está me compreendendo? Então, cada pessoa aqui vai ter um funcionamento diferente. Por que precisa disso? Cada dom, cada função precisa de uma pessoa de forma específica. Cada área que a gente se desenvolve no corpo de Cristo, no reino de Deus, precisa de pessoas com características diferentes. Todos estão me compreendendo? Amém. Então a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente é aquele tipo de pessoa que fala assim: não suporto o fulano, não aguento o ciclano. Por favor, isso não existe, né? Isso não sai da sua boca. Aí vocês vão perceber que Paulo está falando assim: olha, façam todo o esforço. Eu não preciso ficar traduzindo para vocês o que é fazer todo o esforço. Fazer todo o esforço significa que não vai ser sempre com alegria, não vai ser sempre com uma vontade voluntária. Muitas das vezes vai ser na disciplina, naquilo que você entende, naquilo que você conhece, naquilo que você crê. E a preocupação de Paulo até então tem sido o seguinte: o suportar, o ter paciência, o ter humildade, não adianta ser fingido. Ai, irmãozinho, eu te entendo. Pô, que pena, irmão. É verdade, a tua dor é muito difícil. Dentro, não está nem aí. Isso não é humildade. Paciência não é tudo bem, acontece. E quando você sai de perto do irmão, o teu coração e a tua mente pensam totalmente o contrário. Todos estão conseguindo compreender de onde nós estamos partindo? A nossa grande luta, o nosso grande esforço vai ser para o quê? Será que eu estou sendo verdadeiro dentro de mim? Eu de fato gosto dessas pessoas. A pergunta que fica é: vocês gostam das pessoas que estão aqui? Para pensar um pouco aí. Você gosta das pessoas que estão aqui? Você se importa com as pessoas que estão aqui? Eu te levando a essa reflexão, você vai perceber uma coisa: que você não gosta de todas as pessoas e não se importa com todas. É isso que Paulo quer combater. A gente vai ter que se esforçar para isso. Então, meus irmãos, a nossa grande luta vai ser na nossa dificuldade de estar com as pessoas e conhecer as pessoas. Só que tem dois tipos de dificuldades. Tem a pessoa que ri para todo mundo, fala com todo mundo, não significa que ela ama as pessoas, que ela gosta das pessoas. Ela pode ser a mais mentirosa de todas as pessoas, porque ela só quer mostrar a aparência. Como também é errado aquela pessoa que se esconde completamente por medo de falar com as pessoas. Olhem para mim, por favor. Isso não é correto. Nós vamos ter que lutar para não estar praticando esse erro. A gente precisa se importar com os outros de verdade. E eu sei que não é fácil. Porque a tendência é a gente gostar daqueles que não dão trabalho. A tendência é a gente gostar daqueles que a gente não sabe que tem um erro. A tendência é gostar daqueles que não revelam muita coisa, porque parece que ele nunca erra. Quanto mais envolvimento você tiver, aí você vai perceber: eu não gostei da brincadeira daquele irmão. Eu não gosto também sobre o assunto que ele fala. Aí o outro fala: ele é acelerado demais. O outro: não, ele é lento demais. Esse irmão chora muito, esse irmão só vive alegre demais. Quando a gente vai olhar, cada um vai ter uma questão contra alguém que fala alguma coisa. Caindo em fofoca, moral da história: se a gente não vigiar, a gente é muito chato. A gente se incomoda com tudo. A gente tem uma
observação sobre tudo, sobre todas as pessoas. Deus não te salvou para você ter uma observação sobre todas as pessoas. Deus te salvou para você ter uma família e amar essa família toda. Como eu vou fazer isso? Se esforçando. Criando ambientes, indo conversar, participando, falando, olhando, abraçando. Você tem que se esforçar. Amém? A igreja não é um lugar onde a gente vai estar te esperando para te servir de bandeja. Cada um precisa fazer a sua missão. Não adianta. Nós vamos nos prejudicar. E a preocupação de Paulo está vindo disso. Se esforcem. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Foi isso que nós falamos no ano passado. Aqui tem um ponto importante. A gente não cria unidade. A gente não cria a união do povo de Deus. A gente não cria comunhão do povo de Deus. Ela é criada de forma sobrenatural. Pelo Espírito de Deus. Correto? Porque eu falei no último culto, não adianta a gente querer pensar num monte de estratégia para gerar unidade na igreja. Não se gera unidade na igreja. Se preserva. Amém? Ela já existe. A gente preserva ela. O que nós podemos fazer para preservar? Paulo não te dá nenhuma técnica de entretenimento. Sabe o que Paulo te diz? Na hora que tu encontrar alguém falho, pecador e chato, tu vai ter que ser paciente, humilde e manso. Nós só vamos ser testados para preservar a unidade diante de um desafio com outra pessoa. Está todo mundo entendendo isso? Nós não preservamos a união criando estratégia de entretenimento. É na hora dos relacionamentos difíceis que nós colocamos em prática aquilo que Deus quer que a gente coloque. Você está sentado agora, nenhum irmão te incomodou. Pode ter dois motivos. Outro é tão isolado que não pode falar com ninguém. Outro está muito bem de mente, de coração, entendendo sobre mansidão e sobre paciência. Porque a partir do momento que você fala com alguém, vai ter algo nessa pessoa que vai despertar o teu pecado. E é nessa hora que eu preciso pensar, raciocinar com a ajuda do Espírito Santo. Mais importante para mim é a família de Cristo se manter unida. Eu também posso errar como ele. Se é um problema geral, eu vou resolver. Vou ter paciência porque ele vai melhorar, isso vai passar. Esse é o nosso desafio. Vocês estão entendendo? Amém? Quero ser bem claro com vocês. Porque esse é o desafio. Vocês imaginam uma igreja como essa? A gente tem de 30 pessoas pensando diferente. Como é que agrada 30? Se eu não consigo agradar minha esposa e meus filhos, cara, de vez em quando, imagina 30 pessoas diferentes. Acabaram para raciocinar sobre isso? Se a gente não ficar no trilho da palavra, não vai dar certo. A começar que cada um tem um estilo de roupa diferente. Tem um penteado diferente. Né? Uns tem muito, outros tem pouco, outros não tem nada. Né? Cada um tem um visual diferente. Não dá para a gente achar que a gente vai chegar aqui e é como se fosse a tua casa, que tu arrumou um móvel, a televisão fica aqui, o sofá fica aqui, é a tua casa. Aqui é difícil, gente. Aí eu chego e não, irmão, faz assim, pastor. Tá, irmão. Aí, não, faz assim. Então, peraí. Não, mas tem que ser, faz. Não tem como. Você já parou para raciocinar sobre isso? O quanto ser igreja vai passar pela nossa maturidade cristã, e aí Paulo vai fechar toda a conversa, deixando claro por que nós devemos preservar a unidade. Vou lembrar para vocês o que é a unidade. Unidade não é você falar igual a mim, não é você se vestir igual a mim, não é do mesmo cabelo, do mesmo gosto musical, isso não é unidade. Então eu estou te falando isso porque as igrejas estão tirando que a unidade é isso hoje em dia.
A igreja tem a cidade catal, corre todo mundo para a cidade catal. Eu gosto dessa cidade, todo mundo se arruma para a cidade catal. Não é isso que é unidade. Pode ter coincidência que todo mundo tem o mesmo vestido, pode, mas isso não é unidade. Amém? Mas a gente pode estar vestido com um uniforme tudo bonitinho e ser a mente contrária um ao outro no meio de vocês. A unidade é a gente entender que nós temos o mesmo propósito. Nós cremos no mesmo Deus, que nos salvou da mesma forma. O Deus que pede para a gente fazer as mesmas coisas, que vai voltar para nos buscar. Amém? Que habita na gente, que nos salvou. É isso que vai nos manter unidos. É o Evangelho. Vocês estão entendendo? Por que eu faço questão de estar pregando o Evangelho, repetindo o Evangelho, cantando o Evangelho, aí sobe aqui no momento de oferta, prega o Evangelho? Porque a gente precisa estar amando juntos isso. A gente precisa estar vivendo isso juntos. A gente precisa estar esperando isso acontecer 100%, porque a gente está pela fé, a gente vai estar no céu. Né? A gente tem que estar esperando isso junto. Aí não pode acontecer de tu estar me olhando aqui, não tem isso. Eu não gosto disso, não gosto, não é para estar aqui. É isso que mantém a igreja unida. É o Evangelho. É por isso que nós estamos unidos. Cada professor, cada presbítero, cada diácono, cada pessoa que ajuda, é isso que nos mantém aqui unidos. Na hora que eu me deparo com aquela pessoa chata, na hora que eu erro, eu penso em desistir, eu vejo o erro no outro, eu olho e falo, não é por causa disso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque Cristo me salvou e Ele quis me colocar na família dele. Eu vou ficar nessa família. E na família dele, nós contamos os grandes feitos de Cristo. Então, eu também vou gostar de contar. Na família de Cristo tem uma forma de viver, conviver, reagir, se relacionar com as pessoas. Então, eu vou fazer isso. Eu não quero. Eu quero me afastar porque aquele fala mais alto, aquele fala muito baixo. Eu quero me afastar porque eu não gosto da roupa daquele, eu não gosto do erro daquele que ele cometeu. Aí fica aquele negócio. Igreja não é isso. A igreja, a unidade, é a gente se preservar no mesmo propósito. E tudo que a gente for resolver é para que esse propósito não perca o foco. Caiu alguém aqui. O que a gente vai fazer? Chutar a pessoa? Não. O foco não pode ser a queda da pessoa. O nosso foco é Cristo. Vamos ajudar ela a se levantar para que ela possa olhar para Cristo junto. Vocês estão entendendo? O foco não é a gente. O foco da unidade é o próprio Senhor. E Paulo vai defender isso aqui agora. O que Paulo vai defender? Ele vai mostrar o seguinte: vocês têm que ter unidade porque o Pai vive dessa forma. Quando você vai olhar para Cristo, Ele também falou para os discípulos que vocês sejam um, como eu e meu Pai somos um. A igreja precisa reproduzir o estilo de vida que existe no céu. Deus vive em unidade com o Filho e com o Espírito. E Ele quer que sua igreja viva igual. É que eu dou exemplo? Qual é o momento na Bíblia que Deus discorda de Jesus e o Espírito Santo não concorda com Deus e o Pai? Eles têm a mesma vontade, o mesmo conhecimento e o mesmo objetivo. Nós precisamos ter o mesmo objetivo. Viver o Evangelho, falar do Evangelho. Você gostando ou não? Eu não gosto de teologia, eu não gosto de estudar. Esse é um problema seu. Erro seu. Nós temos que amar o Evangelho. Conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Isso deve ser no nosso coração. É isso que vai nos manter vivos. Olha agora o que Paulo vai falar. No versículo 4, agora ele vai entrar. Por que nós devemos conservar a unidade com todo esforço? Primeira coisa que ele fala: há um só corpo, há um só Espírito. Ele vai usar agora a Trindade para mostrar por que nós devemos viver em unidade. Primeira coisa que ele fala: porque tem um só corpo. E esse corpo foi criado pelo Espírito Santo. Vou repetir o que eu disse para vocês. A
gente não gera unidade. A gente não cria igreja. É o Espírito de Deus que cria unidade. Nosso papel é preservá-la. Como pastor, quem foi que te salvou? Foi eu? Quem foi que te converteu para estar sentado aí agora? Não foi o Espírito Santo que te fez nascer de novo? Amém? Amém? Então Ele que fez a gente se reunir aqui. Olha que coincidência divina. Nós estamos cultuando na mesma igreja. Por que você não está em outra? Olha que coincidência maravilhosa divina. Ele te salvou e te reuniu numa comunidade de fé, para que você possa viver como um corpo. Aí, quando você se pergunta assim, por que Paulo fala que há um corpo e um só espírito? Vamos dar um exemplo aqui. Paulo está preocupado que você interprete errado a ideia de igreja. A igreja não é uma placa, a igreja não é um clubinho, a igreja é um organismo vivo. Por exemplo, tem o seu corpo, o teu corpo. Nesse exato momento, tem um monte de coisa acontecendo no teu corpo, ele está funcionando, correto? Tem um monte de organismo ali, células, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, fazendo sua função, para que eu possa estar sentado me vendo. Agora, se nesse corpo, com todo esse organismo, com todas essas células, tudo que tiver no teu corpo, com todos os órgãos, com todos os membros, não tiver um espírito ali dentro, o que esse corpo é? Defunto. Então olha que Paulo está falando, há um só corpo e há um só espírito. O que é que a gente entenda? Dentro da igreja tem espaço para tanta coisa acontecer, tem tanta coisa para se fazer, para que esse corpo fique funcionando, mas ele não pode funcionar sem o espírito. A ideia de Paulo é, vocês não perceberam que enquanto vocês estão pensando em vocês, o mesmo espírito que está em ti está no irmão. Como é que tu odeia ele? Como é que eu posso falar, Senhor, que teu espírito me ajude, eu vi Espírito Santo, mas eu não gosto do irmão, porque o Espírito Santo está brigando nele. Que coisa, né? Eu me ajoelhar para orar, dizer que amo a Deus, que bom teu Espírito, que bom que tu me salvou, Senhor, mas eu não gosto do irmão, eu não tolero o irmão, eu não sou manso, eu não sou humilde, mas como? Se tu só foi salvo porque você foi salvo para viver na família do povo de Cristo. Não existe isso. A partir do momento que algum organismo dentro de mim, algum membro, algum órgão, não gostar de viver no meu corpo, eu estou doente. Já pararam para raciocinar sobre isso? A ideia de Paulo é que você entenda uma coisa. Essa igreja que você frequenta, entenda quando falar igreja, não a placa, esses irmãos que você se encontra, eles estão aí porque o poder do Espírito Santo alcançou eles. Vocês estão juntos não porque vocês querem, mas porque o Espírito juntou vocês. Respeitem isso, não atrapalhem isso, não acabem com isso, preservem isso. A pergunta que fica é, já que nós somos um só corpo, o que a gente está fazendo para preservar isso? Quantas igrejas estão fechando no Brasil, na Europa? Quantos escândalos estão surgindo? Se a gente não lutar pela unidade, daqui a pouco a gente vai ser só resquício do que era. A Frônese, se a Frônese dependesse de nossa vontade, ela não existiria, mano. Quantas vezes você estando aqui passou por processos internos, ou desânimos internos, ou alguma coisa que você não gostou, que você pensou em sair? Ainda bem que o Espírito Santo habita na gente, colocando paciência, mansidão, perdão, humildade. Então a gente não estava aqui, nem usa, eu não seria pastor minha vida desde os 19. Todo mundo teria a vida normal, né? A vida
vida normal, ter sucesso na vida. A primeira coisa que Paulo quer que a gente entenda: há um só corpo. Não divida. Você vai dizer, né? Mas tem um monte de igreja. Como não divida? A ideia é o seguinte, meus irmãos. Desde a igreja primitiva, não dava para reunir todo mundo junto, correto? Então a igreja, o corpo de Cristo, é representado nas suas pequenas comunidades que se reúnem. Essas pequenas comunidades que se reúnem, elas estão conectadas em espírito, correto? A união que nós temos, ela não é carnal, ela é espiritual. É uma união por propósito. Por isso que tu mora na tua casa e eu moro na minha. Eu estou te falando isso porque já tiveram pessoas na história da igreja que decidiram morar todo mundo junto, achando que unidade era isso. Bora morar todo mundo na mesma vila, para a gente ser mais unido possível. Aí triplica as brigas, olha que coisa engraçada. Porque a unidade não é isso. Nós estamos conectados por Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Correto? É isso que nos mantém. O que me conecta com a irmã? É porque ela crê que Cristo morreu pelos pecados dela e justificou ela. O que me conecta com o irmão? É porque ele crê que é o comportamento de Cristo que nós devemos imitar. Porque a outra irmã é parte do meu corpo? Porque ela crê que Cristo voltará para buscar a gente. E nossa missão é estar falando isso toda hora, o tempo todo, vivendo isso, conversando isso, ensinando isso, cantando isso, para que o nosso propósito não se perca. Não, pastor, mas não vai se perder. Na igreja brasileira, há pouco tempo, a teologia da prosperidade estava cheio, estava sendo impune, ninguém falava nada, era dinheiro para tudo. Deus vai te curar, o cara marcava o dia que Deus ia curar. Faltava o interesse do homem, até pouco tempo ninguém denunciava isso. Olha como a unidade pode se perder. Então a gente tem que ficar atento que Paulo está preocupado. Igreja de Éfeso, vocês estão entendendo que vocês são um só corpo e quem habita em vocês é o mesmo Espírito está em ti, irmão? Está em ti, irmão. Vocês estão entendendo isso? Que o mesmo Espírito Santo que te convence do pecado não convence o outro irmão. O mesmo que está te ajudando nas tuas fraquezas é o mesmo do outro irmão. Então como é que quando tu olha a fraqueza do irmão, tu desacredita nele? E acredita que tu vai melhorar? Por acaso o Espírito Santo que habita nele é mais fraco do que habita em ti? A não ser que seja descoberto que ele não tem esse Espírito. E isso nem sempre nós vamos saber identificar. Correto? O joio está no meio do trigo nesse mundão todo, inclusive aqui dentro. Quando esse irmão ou essa irmã não tem o Espírito de Deus, com o passar do tempo isso vai ficar claro. Mas até então, não sabendo, não descobrindo, eu olho para esse irmão e falo assim: o mesmo Espírito habita dele. É o mesmo que eu chorei lá em casa pedindo perdão. É o mesmo que eu pedi ajuda em casa para Deus. Senhor, me ajuda através do teu Espírito. Como é que eu olho para ele, eu não tenho paciência com ele, não acredito nele? Esse Espírito que habita nele é fraco? O que Paulo está dizendo? Ei, acordem! É um só corpo, é um só Espírito. Aí olha o que ele vai falar agora. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Olha o que ele diz agora. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O que ele quer dizer com isso? Esse Espírito que é um só, que habita no corpo de Cristo, que é vocês, quando ele começou a fazer vocês nascerem de novo, a primeira coisa que ele colocou dentro de vocês foi a capacidade de crer que Cristo vem nos buscar para que a gente possa desfrutar 100% de sermos filhos dele. Face a face com ele, não é isso? Não é isso que nós esperamos? Tem uma coisa interessante que eu quero ler para vocês sobre isso. A unidade da igreja não nasce dos membros dessa igreja. Ela nasce do Espírito. Olha o que o William Hendricks fala. O Espírito, no
no processo mesmo de fazer os Efésios participantes da vocação, também os uniu, de modo a se tornarem um só organismo espiritual. A igreja não produz unidade. O que Paulo então quer dizer quando ele fala que a gente foi chamado pelo Espírito para uma esperança que é a mesma que eu tenho que tem? Então, o irmão que está do teu lado aí, dá uma olhadinha aí, ele tem que ter a mesma esperança que a tua. Ah, eu não sei se ele tem, eu não sei nem qual é a esperança. Aí a gente está repetindo aqui a mesma pregação do Evangelho o tempo todo, aquela que às vezes você pode achar chata. Esperança, meus irmãos, não significa desejo, não significa possibilidade e não significa otimismo. Estou otimista que Cristo vem me buscar. Esperança significa certeza futura. Eu não tenho dúvida. Ele virá me buscar e eu estarei com ele. Quantos aqui têm essa certeza? Se eu não ficar pregando sobre o Evangelho, sobre a graça, vai chegar uma hora que você vai ficar assim: será que eu vou? Se eu pregando, já tem gente que tem uma certa incerteza, eu falando que Cristo nos salvou, que apesar de ser pecador e morrer pelos nossos pecados, tu ainda tem incerteza, aí tu acha que eu tenho que parar de pregar e repetir o Evangelho no domingo? Se até agora tu não conseguiu entender, que esperança é essa? É a certeza futura de que se ele vier me buscar, e eu estarei com vocês lá. Amém? Essa certeza ninguém pode tirar de mim. Porque o amor lança fora o quê, meus irmãos? O medo. O medo de estar na presença de Deus. O medo de um dia ver Deus. O medo de não ir com Ele. É graças ao amor do Senhor que eu posso ter certeza. Então, esperança significa certeza futura de uma herança que foi prometida para mim, de que nós somos filhos adotados. É de uma glória que virá, mas nós seremos um pouco glorificados com Cristo. Olha o que o Hendrix fala, olha esse texto muito bonito, ele fala o seguinte: a razão principal por que a vocação os transbordou de esperança foi que a própria possessão do Espírito Santo em seus corações já era a primeira parcela dessa herança. O Espírito Santo é a premissa daquilo que nós estamos experimentando na glória. O que quer dizer isso? Deus já te deu um spoiler. Deus já te deu uma amostra grátis do que está no céu. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Nós conseguimos experimentar na terra pouco do que nós vamos experimentar na glória. Só um pouco. Já foi suficiente para a gente crer em Cristo, para a gente orar, para a gente cantar, para a gente fazer parte da família dele que vai ser lá na glória já. Já é o suficiente para a gente reconhecer nossos pecados, ter a nossa vida transformada. A igreja caminha para o mesmo destino. O mesmo Espírito garante a mesma herança. Amém? Primeira sessão de Paulo. Ele quer que lembre uma coisa. Vocês têm que ser um, porque existe só um Espírito. Como é que habita o mesmo Espírito em vocês todos, e vocês têm uma vida e um comportamento completamente diferente daquilo que o Espírito produz? É o que a gente olhou sobre o fruto do Espírito. E a grande ideia de ser o fruto é porque se a gente falar frutos, a cara não fala assim: eu sou paciente, aí tem um fruto. Aí o outro, não, eu sou alegre. Não, é o fruto. Imagina que tu abre uma manga celestial, dentro dela, cada mordida tem paciência, alegria, amor, está tudo lá dentro. É um fruto só. Então não existe do crente falar assim: irmão, eu tenho paciência, mas eu tenho uma alegria. Não existe isso. Vocês estão entendendo? Isso não pode ser dito. A nossa luta é para que a gente esteja reproduzindo isso a cada dia, se arrependendo dos pecados, para que o fruto seja a nossa característica. Engraçado que na obra da carne tem todas. Né? O fruto do Espírito não tem. É só um parênteses. É só para...
Agora ele vai para uma segunda sessão. Já que vocês têm um só Espírito, não dá para ficar com raiva um do outro, se o mesmo Espírito que atua, que convence do pecado, que me ajuda, nós também temos o mesmo Senhor. Olha o próximo versículo. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é esse Senhor? Pode escrever aí, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é só Salvador do mundo, ele é Senhor. Ele te comprou, ele é teu dono. Esse Senhor é Jesus Cristo, cabeça da igreja, Redentor, Rei e Senhor. Você pode abrir comigo em Filipenses 2:11. Se Jesus não for o teu Senhor, se Ele não mandar em você, você não glorifica o nome de Deus. Diz assim, ó: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abre comigo agora em Colossenses 1:18. Um pouco mais à frente. Já? Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha só, meu irmão. Meu irmão, olha que coisa interessante. Vocês amam Jesus. Amém? Eu dei esse exemplo aqui. Vamos supor, eu estou fazendo um exemplo bem tosco, tá? Vamos supor que aqui eu sou a igreja, né? Aqui é Cristo, né? Vamos supor que de repente você falasse para mim: pastor Tayano, eu gosto muito de você, mas o teu dedo é meio torto, né? O teu dedo é torto. Um exemplo, um exemplo. O teu dedo é torto. Não gosto do teu dedo. Quando você vir falar comigo, por favor, esconda a sua mão. Meu Senhor, eu não ia falar com você. Como é que você gosta de mim e fica reparando em algo em mim, a ponto de não querer conviver comigo, porque existe algo diferente daquilo que você acha que é correto? Meus irmãos, presta bem atenção. O cabeça dessa igreja é Cristo. O mal que eu fizer para qualquer um de vocês é a mesma coisa que eu queria agredir Cristo. Não adianta falar que ama Jesus se tu odeia o resto da existência dele aqui na terra. Não adianta. Não adianta você chegar agora: pastor, gosto muito de você, mas teu filho é muito chato. Tu vai me ofender. Pastor, Jesus, vem, Jesus, eu te amo muito, mas eu não gosto das pessoas. Eu não gosto de ver as pessoas. Faz o favor, Senhor, vem aqui, vem só o crânio. Meu Deus do céu, esse é o filho de terror do Halloween. Aí eu te imagino com um crânio aqui. Olha o egoísmo, porque é fatiar Jesus. Não é crente, tu é açougueiro. Olha o crime que a gente comete, porque a ideia de Paulo fala: não tem como tu falar que quer viver com Cristo e não quer ganhar com as pessoas. Vocês estão me entendendo? Por isso, meu irmão, vai aparecer um monte de coisa para a gente não viver junto. Meus erros, teus erros, meu temperamento, teu temperamento, um jeito que a gente tem, e a gente precisa lutar para se esforçar, para preservar a vida. Este Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor no sentido em que, havendo nos comprado, agora somos seus. A unidade da igreja não está em uma instituição, está em uma pessoa. Que pessoa é essa? Cristo.
Ele diz também, volta lá para Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé. Que fé é essa? O sentido principal é confiança salvadora em Cristo. É uma só fé, não fé histórica, não fé miraculosa ou temporal. Porém, confiança real e genuína por meio da qual abraçamos o único Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso para vocês? Tu tem fé? Tem. Para Deus plural, eu tenho uma fé. Algo que Jesus veio aqui nessa terra, eu creio. Mas não é isso que eu estou falando. É confiança que o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar, para nos tornar filhos e um dia vir nos buscar. Vocês acreditam nisso? Sabe quando é que você vai ter certeza? Não é aqui. É quando tu estiver pecando. É quando tu estiver desanimado. Quando tu pensar em não vir mais para a igreja. Quando tu pensar em desistir. Aí essa confiança para você existe. Quando tu se vê com uma dificuldade imensa de orar. Quando tu vê que a tua carne está te sufocando, tu tiver que lutar contra a tua carne, aí tu vai saber se tu está confiante em Cristo. Todos os cristãos verdadeiros chegaram a Cristo pela mesma fé. Eu não tenho uma fé diferente da tua, tá, meu irmão? A fé é a mesma. Quantos aqui creem que Cristo é o único Salvador que nós temos e que a partir dele nós somos alcançados pela graça e nós somos perdoados? Diga amém. Amém. Tem gente que não falou amém. O que nos mantém unidos? Isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tu não sabe o que é ter fé e o que é essa fé, como é que tu sabe que tu está na mesma unidade que eu? Ficarei na porta, no final do culto, só sai quem me fala o que é fé. E aí? O que vocês fazem? Porque senão, meu filho, eu estou achando que eu estou crendo em algo que tu não está crendo. A gente nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Só que também eu não posso botar uma arma na cabeça de ninguém. Você tem sua responsabilidade. Você agora sentado aqui sabe até onde você sabe, o que você não sabe, qual a dificuldade que você tem, o que você está vacilando, o que você precisa perguntar, o que você precisa melhorar para entender, para conversar, para explicar. Você sabe, não é eu que vou dizer isso para mim. O nosso compromisso é subir aqui todo domingo e falar um pouco do Evangelho para vocês. Ser repetitivo, ser enjoativo, porque isso é para inculcar na cabeça de vocês. Um só batismo. Ele fala no versículo 5. O que Paulo quer dizer com isso? Identificação pública com Cristo. Todos nós não temos vergonha de ter o título de filho de Deus. Alguém tem vergonha aqui? Nós tornamos isso público. A gente se batizou. A gente vive como cristão de forma pública. Há um só batismo. Há um só povo que não tem medo de tornar público aquilo que crê. A entrada visível no povo da aliança. Foi por meio do batismo que a comunhão dos crentes com o meu Senhor foi selada. Mas o que é comunhão foi selada? É que quando a gente batiza, a gente coloca um selo de autenticação. Eu creio. Eu sou do povo do Senhor. Sabe quando a gente mandava carta antigamente? Um anel tinha um selo, né? Que você, na cera derretida, você colocava o seu anel. Quem pegasse aquela vai falar, foi do fulano de tal. O batismo é esse selo, aquele que é cristão, aquele na família do Senhor. É o marco na nossa história. Aquele ali faz parte do povo de Deus, é um marco na história do ser humano. Paulo está dizendo, é o mesmo Jesus que tem que ser o Senhor de todo mundo. É o mesmo batismo.
mesma fé. A gente tem que focar nisso, para a gente não perder Cristo. É aqui que eu preciso que vocês entendam. Aqui nesse altar, aqui nessas canções que nós cantamos, aqui que nós ensinamos, a gente vai repetir, você querendo ou não, você gostando ou não, nós vamos repetir. Cada vez mais, o que é o Espírito de Deus, o que é a igreja, o que é Jesus Cristo, o que é essa fé, o que é esse batismo, nós vamos repetir isso. Vocês estão entendendo? Você pode abrir comigo em Romanos 6. Quem achou, diga amém. Verso 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha aqui para mim. O batismo marca o início de uma vida nova, seja para um adulto ou uma criança. Nós seremos criados, nós viveremos no povo de Deus. Isso é um marco na nossa história. Amém? Você lembra disso? O dia que você publicamente selou isso, autenticou, eu creio. Eu tive a oportunidade, engraçado, quando eu batizei, eu tinha meus 16 anos, para mim, não foi um negócio assim, meu Deus, eu fui criado, então, para mim, a minha lembrança é muito mais especiais, eu criança. Então, o que eu lembro, assim, o que me marca, é eu com 6 anos, a primeira vez que eu entro na igreja, eu lembro dos irmãos, eu lembro da música que cantava, não, peito, beijo, coração, porque eu sempre lembro dessa música, quando eu era com 6 anos, eu lembro da primeira música que eu cantei na igreja, eu lembro da primeira vez que eu comecei a cantar um louvor, eu comecei a sentir Deus no meu coração. Eu lembro que eu estava engraçado com uma blusa dessa cor, só que ela era polo, e eu botei o rosto dentro da blusa. Eu queria chorar, não sabia por quê. Então me marca essa minha infância, essa infância minha, sendo criado no povo de Deus. Os adultos, os mais jovens ali, que na adolescência o batismo pode ser marcante para vocês, né? Mas para mim é muito mais minha infância do que a minha adolescência. Eu fui criado, então, todas as lembranças que eu tenho vêm de lá. Então a gente não só batismo, a gente tem só cedo, porque nós cremos, nós não temos vergonha disso, amém? Vocês estão vendo com que a gente tem que ser unido? Só que se vocês não souberem o que significa essas coisas, porque vocês não vão escutar esses assuntos chatos de teologia, como seremos unidos? Abre comigo em Gálatas 3. Verso 27. Achou de amém? Amém. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Glórias ao Senhor. Por que a gente se reveste de Cristo? Porque a gente entendeu, a gente faz parte do povo dele, do corpo dele. A gente é revestido de Cristo. Então, olha que coisa interessante, teu irmão é revestido de Cristo. Correto? Vou fazer uma pergunta. Por que tu pensa nele? Cuidado. O que tu pensa dele? Cuidado com o que tu fala dele. Porque não é só você que é revestido de Cristo. Teu irmão também é revestido de Cristo. Todos vocês estão entendendo? Muito cuidado. Volta para Efésios.
Foi por meio do batismo que a comunhão dos crentes com o Senhor foi selada. Todos somos marcados pelo mesmo Senhor. Agora ele vai para a terceira sessão da Trindade. O Pai falou do Espírito Santo, falou de Cristo, agora ele vai falar de Deus. Diz assim, verso 6: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que coisa interessante, vou repetir. Olha só. Um só Deus, Pai de todos. É só o teu Pai? Olha para mim, irmão. É só o teu Pai? Não? Quem tem filho aqui? Só para levantar a mão, por favor. Se eu fizer alguma maldade com o teu filho, o que tu vai achar de mim? Se eu falar do teu filho, o que tu vai achar de mim? Só de eu falar isso, tu imaginar, você está vendo com o cara ruim. Já está chateado com o carro, então só exemplo. Deus é só o teu Pai? Ele é o Pai de todo mundo aqui, pelo menos é isso que nós temos, correto? Cuidado com o que você trata seu irmão. Porque além de ser teu irmão, o Pai dele é soberano, poderoso, forte. Amém? Digno de ser honrado. A Bíblia fala que quando eu amo o filho, eu amo o... É isso? É, irmão Jesus, eu te amo. Pai Jesus, eu te amo. Aí, irmão, isso aqui não tem jeito. O que aconteceu, irmão? Estava mandando cristão para mim. Mas o irmão é isso. O que aconteceu? Parou rápido, mas cadê esse amor? Parece que não é, mas é isso que Paulo quer que a gente entenda. Cuidado. Cuidado no nosso relacionamento. Ele falou uma coisa interessante: há um só Senhor, né? Há um só Deus, Pai de todos. Não é só teu Pai. Não sei, individualista. Já viu aqueles irmãos cimentos, né? Meu pai, não, teu pai. Você sempre diz aqueles irmãos? Não, meu pai. Né? Pensa que às vezes o irmão viu quando é mais novo. Mas meu pai gosta mais de mim do que de ti. Tem isso que o pai fala: não, eu amo todos iguais. Né? Esse negócio, não, gosta mais do fulano. Aí, vírgula, diz o seguinte: que é sobre todos, por meio de todos. Vocês estão entendendo a seriedade que nós estamos vivendo aqui nesse grupo agora? Deixa eu ler algo para você. O ápice de tudo. Deus é sobre todos. Ele é soberano, Ele reina. Como Pai, Ele está sobre todos, porque exerce domínio sobre todos. Por meio de todos, tem a ver com sua providência. Ele opera, Ele conduz. Ele está por todos, porque Ele nos abençoou a todos por meio de Cristo. Olha que coisa bonita. Ele que nos controla, Ele que nos governa, Ele que opera na gente e Ele que nos conduz. Não é só você que conduz. Somos nós. Meus irmãos, isso me dá um tempo tão grande, você não tem noção. Estou pregando para vocês aqui, pensando, né? Quanto é sério, né? A gente está junto. Quanto é sério. Ele é em todos. A presença dele, Ele habita e Ele sustenta. Ele está no nosso meio, dentro da gente. Dentro, fora, Ele nos sustenta. Ele está em todos porque nos atrai para a intimidade do seu coração. Qual é a chave de tudo isso? Essa é provavelmente a observação mais importante que nós temos aqui. O Pai planejou a salvação, o Filho conquistou a salvação, o Espírito aplicou a salvação.
Ainda que as escrituras atribuam a eleição especialmente ao Pai, a redenção especialmente ao Filho e a santificação especialmente ao Espírito, todos os três cooperam em cada um desses aspectos. Então, qual é a conclusão? A unidade da igreja possui origem em quem Deus é em Cristo e no Espírito. Um Espírito cria o corpo. Um Senhor salva o corpo. Um Pai governa o corpo. Em meio à diversidade que pertence à Trindade, é a tese da unidade essencial em meio à variedade circunstancial que caracteriza a igreja. Olha o que é a igreja, né? Então eu estarei aqui com vocês pregando sobre tudo isso, para que a gente não esqueça qual é o nosso alvo. Amém? Amém. Você quer viver a unidade na igreja, um corpo de Cristo? Se você quiser isso, você tem que amar o Evangelho. Você tem que amar o Evangelho, a gente não pode ficar diferente. Aí vai ser a luta contra a nossa carne. Vai ser uma luta que a gente vai ser tentado a errar toda hora nisso. Todos nós, não tem ninguém que não erre. Se você está pensando, eu não tenho esse problema, já pegou agora, porque não tem sim. Porque só de pensando, não tenho esse problema, você está se comparando com os outros que são menores do que você. Você já está se achando superior, faltando humildade. Então, isso vai ser difícil, irmãos. Por isso eu quero deixar para vocês, finalizando. Se esforcem. Deus vai direcionar você para que esforço você precisa fazer. Eu creio que os esforços são diferentes. Tem alguns mais maduros, outros mais imaturos. Qual é o esforço que você precisa fazer agora? Não seja um desconhecido. Converse com as pessoas, conheça as pessoas. Você não precisa gritar para fazer isso. Você não precisa falar mais alto para fazer isso. Fala baixinho quando você fala, você pode fazer isso. Amém? Amém. E você que fala mais alto, que é mais comunicativo, cuidado para não ser hipócrita. Parecer que ama todo mundo, não gosta de ninguém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.